3 princípios extremamente importantes para você aplicar a partir de hoje, para ontem na sua vida financeira. Se Deus derrama mais, você vai deixar escorrer pelas suas mãos. Fui encorajada pelo Espírito Santo a gravar esse vídeo para te ensinar algo que dificilmente você aprendeu. Bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Se a tua vida tá muito pacata, é porque você ainda não rendeu ela ao Espírito Santo de Deus, porque muitas das coisas que eu vivi, assim, muitos processos que eu passei foi porque a minha vida tá rendida ao Espírito Santo e eu dou liberdade para ele me ensinar. E deixa eu compartilhar isso rapidinho antes de eu entrar no assunto do vídeo. Eu comecei a fazer uma oração tão maravilhosa, tão poderosa, e eu quero te encorajar a fazer a mesma oração que eu, que é assim, a seguinte oração: Espírito Santo, eu te convido a ser o meu mentor nessa temporada. Eu quero aprender contigo, eu quero ter um coração ensinável, que o meu coração seja um solo fértil para receber os teus ensinamentos, aquilo que só o Senhor pode me ensinar, aquilo que vem diretamente do céu, que só o Senhor sabe que eu preciso. Nessa temporada eu tenho buscado ser ensinada pelo Espírito Santo, sabe, ter os meus ouvidos extremamente aguçados para ouvir a voz dele. Tem ensinamentos que você não aprende nos livros, mas que vem diretamente do céu, fresquinho do céu para você. Então eu oro em nome de Jesus para que você tenha os seus ouvidos abertos e para que você tenha a ousadia de fazer essa oração. E eu falo ousadia porque para você aprender com o Espírito Santo, isso vai significar um período em que você vai enfrentar algumas provações, algumas tribulações, porque é assim que o Espírito Santo te ensina, mas o fruto disso, ele vai te permitir passar por certas coisas, mas cuidando de você, sabe? É propositalmente para te ensinar, porque você pediu. Então não tenha medo de ser ensinada pelo Espírito Santo e que o seu coração seja como terra fértil para receber esse ensinamento. Por conta, dessa oração, eu sinto que a cada ano o Espírito Santo ele me coloca num intensivão de algum assunto específico. E, por exemplo, 2 anos atrás, o meu intensivão foi sobre saúde. Eu estava extremamente sem vergonha com relação à minha saúde, à minha alimentação. E aí o Espírito Santo veio e me convenceu de que eu tinha que mudar essa área da minha vida. E quando o Espírito Santo convence, não tem quem diga ao contrário. Você vai fazer porque ele te convenceu daquilo. E esse ano, lá no final de 2024, o intensivão que eu entendi que eu ia passar em 2025 era com relação à diligência dos meus estudos e à diligência das minhas finanças. E é exatamente o que a gente vai falar nesse vídeo. Eu não quero trazer esse vídeo com essa perspectiva que o mundo prega, sabe? De ser mais um vídeo de venha e fique rica rápido. Não é essa a motivação desse vídeo e não é essa a intenção com o que eu quero te dizer aqui. Eu vou simplesmente contar aquilo que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Na verdade, nem é para parecer apelativo, sabe? Eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui porque o Espírito Santo me pediu para estar aqui, então eu estou te falando aquilo que eu vivi com o Espírito Santo. Tem sido batalhas vencidas, é isso que ele me pediu com esse canal. Eu quero que você conte histórias, Juliana. Eu quero que você conte histórias para as minhas filhas de batalhas vencidas comigo, para que elas também vençam as mesmas batalhas que você tem vencido ao meu lado. Qual que é a importância de você aprender sobre finanças? Existe um tabu muito grande no meio cristão, especialmente entre as mulheres com relação a esse assunto. Mas no final de 2024, o Espírito Santo mais uma vez veio até mim e ele me falou a seguinte frase que me impactou, e isso guiou muitos dos meus estudos em 2025, que foi o seguinte: filha, vamos ter uma conversinha. Todos os recursos que eu tenho dado a você e colocado nas tuas mãos, que eu tenho confiado a você, tem escorrido pelas suas mãos como se fosse areia, como se fosse água. Você não tem multiplicado absolutamente nada daquilo que eu tenho confiado a você. Pelo contrário, eles têm escorrido. E isso me impactou de uma forma tamanha que eu
eu caí em arrependimento ao Senhor, porque de fato era o que estava acontecendo. Os recursos que o Senhor confiava a mim estavam escorrendo pelos meus dedos. E principalmente os financeiros. O pouco que o Senhor me confiava estava indo embora como água, indo embora como areia escorrendo pelos meus dedos. E se você está vivendo isso hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar com você, porque você não foi chamada para isso, para fazer com que os recursos do Senhor escorram como areia pelos seus dedos. Você foi chamada para ser uma excelente administradora dos recursos dos céus, uma excelente administradora daquilo que o Senhor confia nas suas mãos. E se você não tem sido, mas quer se tornar, eu quero te contar aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado a respeito desse tema e aquilo que, um pouco dos princípios que eu estudei ao longo de 2025, que eu apliquei ao longo de 2025 e que realmente transformaram as minhas finanças. Não entenda mal, não é com a motivação do mundo que você deve fazer isso. Não é com a motivação de ganância, com a motivação de eu preciso do dinheiro, eu preciso ficar rica. Não faça isso com essa motivação, porque o Senhor, Ele é soberano, Ele tem poder sim, se Ele quiser, para tirar você desses lugares, para tirar tudo aquilo que você construiu. Não construa a sua casa sobre a areia, construa sobre a rocha, sabe? Esse princípio é o mais importante desse vídeo. Não faça isso com a motivação no lugar errado, com o seu coração no lugar errado. Eu não vou te explicar tudo o que eu estou explicando aqui para o teu ego, para o teu orgulho, para a tua ganância. Eu vou te explicar o que eu aprendi com o Espírito Santo sobre finanças, para que você seja, primeiro, uma excelente administradora dos recursos de Deus e uma abençoadora do reino. Para que você seja uma filha extremamente diligente. O reino de Deus é um reino de ordem, e isso precisa ser refletido nas nossas vidas. A nossa geração, ela carece de referências, de boas referências. Nós estamos sem boas referências. E o Senhor, eu creio muito que o Senhor quer te levantar como uma referência nessa geração. Mas para isso você precisa passar por processos do Senhor. Você precisa se submeter à mão do Senhor. Não tem como você prosperar com o coração no lugar certo, sem antes ter o seu coração tratado por Deus. Então não fuja do tratamento do Senhor. Não fuja do tratamento de Deus, porque é isso que vai guardar o teu coração. A Bíblia apresenta o único competidor de Deus como sendo Mamon. Mamon, quem é? É o dinheiro. É o único nome citado na Bíblia com letra maiúscula além de Deus. Mamon é o único que compete com Deus. E é o que nós temos visto na nossa geração. Muitas pessoas sendo levadas mesmo pela ganância, sendo movidas pelo dinheiro em tudo que fazem. Eu oro para que isso nunca aconteça com você, para que essa não seja a motivação do seu coração. Bom, dito isso, eu espero que você possa pegar o que eu tenho para te trazer nesse vídeo e adaptar para sua realidade. Desde pequena, meu pai sempre me ensinou princípios financeiros sobre como lidar com o dinheiro, mas é aquela velha história que santo de casa não faz milagre, sabe? Então eu nunca segui estritamente os princípios que ele me ensinava. Até que o Espírito Santo veio, me confrontou dessa maneira que eu contei para vocês, de que eu estava fazendo com que os recursos escorressem pelas minhas mãos. E ali eu tomei uma decisão. Eu falei, ok, eu entendi que o Senhor quer que eu aprenda a como administrar os recursos que o Senhor me confia. E aqui o Espírito Santo não me confrontou somente com relação ao dinheiro, ok? Ele me confrontou com relação aos meus relacionamentos, com relação à minha saúde, ele me confrontou com relação a outros recursos além do dinheiro, mas o ponto desse vídeo é sobre finanças, é sobre o dinheiro. Eu comecei a lembrar, a trazer à minha mente aquilo que o meu pai sempre me ensinou. Comecei a trazer isso à mente, comecei a separar alguns livros, eu comecei a pedir para o Espírito Santo quais livros você quer que eu leia para aprender sobre aquilo que o Senhor tem para me ensinar com relação às finanças. E eu sabia também que eu ia ser tratada em alguns aspectos, que vocês já vão descobrir quais são. Não existe a gente falar de dinheiro e finanças sem deixar Deus te moer teu orgulho, moer tua ganância, sem deixar Deus tratar o seu coração. Não tem como.
mas é um processo que eu te falo que vale muito a pena. Então, você entender que a motivação do seu coração precisa estar no lugar certo é extremamente importante antes de você aprender os princípios financeiros que não só podem, se você aplicar, mas com certeza vão transformar a tua vida financeira. Então, é você estar com o coração no lugar certo, você estar com esse coração de eu serei uma abençoadora do reino, de eu preciso refletir quem meu pai é, refletir o reino de Deus na terra, ser um canal que traz os céus para a terra. E o reino dos céus é um reino de ordem, o reino dos céus não é um reino de bagunça. Se a sua vida financeira está uma bagunça, está caótica, está desorganizada, ela não está refletindo a glória de Deus, ela não está refletindo o reino dos céus. Você trazer ordem para a tua vida financeira também é trazer o reino dos céus para ela. E lembrando que eu não sou uma expert em finanças, esse aqui não é um vídeo sobre venha e aprenda a ficar rica super rápido, não é sobre isso, mas é sobre você trazer excelência para sua vida financeira. Se você é principalmente uma mulher entre os seus 20 e 30 anos que está começando sua vida financeira agora, e é um conhecimento que dificilmente você aprendeu dentro de casa ou dificilmente você aprendeu na faculdade. Então é por isso que eu fui encorajada pelo Espírito Santo a gravar esse vídeo, para te ensinar algo que dificilmente você aprendeu. Tenho certeza que isso vai honrar e glorificar muito a Deus através dos processos que Ele vai submeter ao seu coração. Então, vamos lá. A primeira parábola que o Espírito Santo usou para confrontar muito meu coração com relação a isso foi a parábola dos talentos. Não sei se você já ouviu falar dela, mas eu vou contar ela brevemente para você. Existiam 3 servos e o Senhor confiou talentos a cada um deles na medida de sua capacidade. Ao que tinha capacidade para 5 talentos, ele deu os 5 talentos e ele falou, toma aqui os 5 talentos, eu vou viajar, quando eu voltar, eu quero eles de volta. Ao que tinha capacidade para receber 2 talentos, o Senhor confiou os 2 talentos e disse a mesma coisa. E ao que tinha capacidade de receber um único talento, o Senhor o confiou aquele talento e falou, quando eu voltar, eu quero ele de volta. O que eles fizeram com os talentos que o Senhor tinha dado para eles? O que tinha recebido 5 talentos, multiplicou aqueles talentos e transformou em 10. O que tinha recebido 2, multiplicou e transformou em 4. E o que tinha recebido um único talento, sabia que aquele senhor era severo e que ele o cobraria daquele talento. Ele ficou com medo de perder o único talento que tinha recebido, escondeu debaixo da terra e falou, daqui eu não tiro até o Senhor voltar, porque quando ele voltar eu sei que ele vai me cobrar. O Senhor volta e ele vai a cada um dos seus servos, vai ao que ele entregou 5 talentos e fala, cadê os 5 talentos que eu te entreguei? E o servo devolve 10 talentos no lugar, fala, olha, eu multipliquei aquilo que você me entregou e toma aqui os 10 talentos. E o Senhor fala, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ele foi abençoado pelo Senhor. A mesma coisa aconteceu com aquilo que tinha multiplicado os talentos para 4. E quando o Senhor for perguntar, cadê o único talento que eu te dei? Para o jovem que tinha recebido um único talento, ele falou assim, Senhor, eu sabia que o Senhor ia me cobrar, que o Senhor era severo, então eu escondi, eu enterrei esse talento, toma aqui o talento de volta. E ali o Senhor fala, servo mau, tirem o talento que eu dei para ele e dê para aquele que tem muito. E o que essa história tem para nos ensinar? Deus, Ele quer que você seja uma multiplicadora dos recursos que Ele confia a você. Deus, Ele quer que você seja uma multiplicadora do que Ele coloca nas suas mãos. Se você tem retido os talentos que Deus te deu, escondido os talentos que Deus te deu, você não está agradando a Deus com isso. Deixa Deus te usar. Deixa Deus desenvolver aquilo que Ele colocou no seu coração, os sonhos que Ele te deu, os talentos que Ele te confiou. Seja um talento, que você olhe para você e você veja um talento. Se você colocar esse talento nas mãos de Deus, se você colocar esse talento, se você, aliás, buscar desenvolver esse único talento, é tudo que Deus precisa para abençoar muitas vidas. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Deus te deu sonhos, Deus te deu talentos justamente para isso. E essa parábola também diz respeito às finanças. Dinheiro é um recurso que Deus tem colocado nas suas mãos, e o que você tem feito com isso? Será que Ele também tem escorrido pelas suas mãos como areia? Será que você não tem
nem visto aquilo que entra pela sua conta, aquilo que sai, você não sabe. Tá na hora de mudar essa realidade. Tá na hora de não agir mais como o jovem que escondeu aquele único talento com medo de perdê-lo. Quando você sabe que o dinheiro não é seu, mas é de Deus, a responsabilidade muda. O olhar para o teu dinheiro, para o dinheiro que está na tua conta, muda. Porque você vai ser cobrada daquele recurso. Quando você toma esse entendimento de que aquilo não é teu, é de alguém que está confiando aquilo a você. E você tem feito com o dinheiro que é de Deus e Ele tem confiado a você. Com essa parábola, a gente tira um grande ensinamento. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará. Não com a motivação de querer estar no muito, mas sim de agradar o coração de Deus. Seja fiel naquilo que Ele te confiou. Seja fiel no que você tem hoje. Eu tenho certeza que se você trocar suas lentes e olhar para a tua vida hoje, você vai começar a ver bênção de todos os lados. O problema é que às vezes a gente não consegue enxergar a bênção que está do nosso lado. A gente não consegue enxergar o tanto de recursos que nós temos. Só que o problema é que nós administramos mal. E por isso, parece que você nunca tem o suficiente. Você recebeu a quantidade de talentos que a sua capacidade comporta hoje. Mas você está se comparando com quem recebeu mais talentos. E você fala, Deus, mas a fulaninha recebeu mais talentos do que eu. Por que o Senhor me deu esse tanto de talentos? Sem você conseguir olhar que Deus te deu exatamente aquilo que você suporta hoje. Se Deus der mais, se Deus derrama mais, você vai deixar escorrer pelas suas mãos. Se Deus der mais, você vai deixar aquilo se perder, você não vai multiplicar. Por isso que a fulaninha está recebendo mais. Mas você não tem que se comparar com a fulaninha. Você tem que se comparar com quem você foi ontem. Você tem que olhar para a sua própria evolução. Você tem que começar a olhar para dentro e alargar as suas tendas. Você tem que começar a alargar os seus talentos, as suas possibilidades. Porque quando você alarga as suas capacidades, você vai atrás, você busca conhecimento, Deus vai começar a derramar mais, porque a sua capacidade ampliou, a sua capacidade aumentou. Deus dá conforme a sua capacidade. Então para de se comparar com a fulana e começa a ampliar a tua capacidade. E quando você for fiel no muito, deixa Deus te abençoar. Deixa Deus ser o seu galardoador. Não tem nada melhor do que você depender do Espírito Santo, do que você depender de Deus. Eu creio que muita gente interpreta errado essa questão na Bíblia. Por isso que eu falei assim, quando Deus me confrontou com essa questão financeira, eu falei, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ensine. Porque eu vejo muitas pessoas falando com o viés que elas têm, com o olhar que elas têm sobre isso, e não que os céus têm. E também vejo muitas pessoas falando do ponto de vista ganancioso, do ponto de vista de mamon, e eu não quero isso para a minha vida, eu quero o seu ponto de vista, eu quero que o Senhor me ensine. Então, eu pedi para que o Espírito Santo confrontasse aquilo que fosse a ganância do meu coração, mas também que Ele me ensinasse aquilo que não vinha do reino de Deus. Sabe, esse voto de pobreza que eu vejo que muitas mulheres fazem no meio cristão, que eu vejo que muitas pessoas fazem no meio cristão, Deus não tem isso para você. Deus é o dono do ouro e da prata. Entenda quem é o teu Pai. Mas, ao mesmo tempo, Ele precisa tratar o seu coração primeiro. Deixa Deus te ensinar aquilo que vem dEle com relação a todas as coisas. A Bíblia fala que o Espírito Santo é detentor de todo o conhecimento. Ele sabe de todas as coisas. Ele também sabe de finanças. Então, deixa Ele te ensinar a respeito disso. Fala, Deus! Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô até suando, gente. Meu Deus do céu. Então, agora, eu vou te falar sobre os princípios de fato, né, que me levaram a transformar minha vida financeira. Até aqui foi mais uma preparação do seu coração para receber esses princípios, ok? Eu vou trazer aqui 3 princípios extremamente importantes para você aplicar a partir de hoje, para ontem na sua vida financeira. Princípio número 1, estude. Quando o Espírito Santo me confrontou sobre essas coisas, eu entendi que eu seria levada a estudar sobre isso. Quantos livros você já leu sobre finanças? Se a sua vida financeira está uma bagunça, provavelmente a sua resposta é nenhum. Ou talvez um ou outro. Eu tinha lido um livro de finanças na minha vida. E
não tinha aplicado o que aquele livro tinha me ensinado. Então, obviamente, a minha vida financeira ia estar caótica, ia estar uma bagunça. Então, o Espírito Santo me levou a ler 2 livros. Um deles era o que eu já tinha lido, porém ele me levou a aplicar esses conceitos. E esse segundo livro foi o que mais mudou a minha vida financeira ao aplicar o que ele ensina. Se você ler esses 2 livros e aplicar o que eles falam, até o final do ano você já vai sentir uma grande diferença, mas o teu ano de 2026 vai ser muito diferente. Primeiro livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, ele vai te falar de um dos princípios mais importantes para você multiplicar aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos, que é o pague a si mesmo primeiro, e a gente já vai falar dele. E o segundo livro é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse foi o livro que mais me impactou as minhas finanças ao aplicar o que ele ensina. Então, eu recomendo fortemente que você leia e aplique, que você estude esse livro, que você leia, que você releia ele. Ele é realmente muito bom. Então, estude, vá atrás, faça aquilo que você nunca fez. Não tem como você sair do lugar que você está hoje com relação às finanças se você se manter com o mesmo conhecimento de antes. Alargue as suas tendas, aumente as suas capacidades, porque quanto maior for a sua capacidade, mais Deus derrama sobre você. O segundo princípio é extremamente importante, que é o que não é medido não cresce. O que eu quero dizer com isso? Se você não sabe quanto você faz por mês, quanto você ganha exatamente, a cada mês varia o quanto você ganha, e você não acompanha esse crescimento, suas finanças não vão crescer, não vai começar a entrar mais. Se você não sabe o quanto você gasta, para onde o seu dinheiro está indo, você não vai crescer, pelo contrário, você vai continuar gastando cada vez mais e o seu dinheiro vai continuar escorrendo pelas suas mãos. Então, você precisa organizar as suas finanças, fazer uma boa gestão das suas finanças todos os meses. Como que você faz isso de uma forma extremamente simples? Uma planilha financeira. E aqui eu não estou falando de nada complexo no Excel. Vou ser bem sincera com você, eu não sei mexer no Excel, eu não entrei em planilha de Excel nenhuma. Eu abri o Canva, digitei lá no Canva, planilha financeira, achei uma que ia suprir as minhas necessidades e simplesmente comecei a utilizar aquela planilha. Eu vou inclusive mostrar ela aqui, vou colocar aqui para você qual é a planilha que eu utilizo até hoje. Lógico que eu fui aprimorando ela ao longo dos meses, porque eu senti a necessidade de dar uma organizada, de acrescentar algumas coisas, mas eu adaptei ela para aquilo que eu precisava. E se você quiser, você pode replicar o mesmo modelo. Se você sentir que você é da caneta e do papel, faça com a caneta e com o papel, mas não deixe de rastrear as suas finanças. É essa gestão que vai fazer com que você comece a gerir, a administrar muito melhor aquilo que Deus confia a você, ok? Eu vou te explicar rapidamente como que eu faço com essa planilha. Então, o que você precisa ter na sua planilha? Você vai ter em verdinho ali, eu coloco separado por cores, porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de separar por cores, mas você adapta para sua realidade. Você vai anotar primeiro as suas entradas, então tudo aquilo que entra. Depois, você vai começar a anotar aquilo que sai. Então, eu deixo por parte de gastos fixos e gastos variáveis. Outro ponto importante, eu faço um acompanhamento dos meus investimentos, então você vai deixar uma parte para isso. Faço o acompanhamento dos meus dízimos, então você também vai deixar uma parte para isso. Eu sempre deixo um lembrete, por exemplo, do quanto que eu posso gastar naquele mês, do quanto que eu devo investir naquele mês, para estar sempre me balizando ali nos meus gastos. No final, tem a somatória de tudo isso. Se você fizer esse acompanhamento extremamente simples, não tem nada de complexo aqui, mas só de você fazer esse acompanhamento mensalmente, você já vai notar uma diferença gigantesca nos seus resultados. Você vai colocar nessa planilha tudo aquilo que você fez, como você fez, por onde entrou e tudo aquilo que você teve de gastos. Você vai pegar o seu aplicativo do banco, você vai olhar lá no seu extrato bancário, todos os meses, o quanto que eu gastei com o mercado, o quanto que eu gastei com gasolina, o quanto que eu gastei com coisas tipo cafés, essas coisas, com comida, o quanto que eu gastei com assinaturas, e aí você vai adaptando para a sua realidade. Você pega os seus gastos e você vai anotar
um a um. Quando você faz isso pela primeira vez, você vai ter uma noção de onde você pode cortar gastos. Às vezes você tem assinaturas na sua conta bancária mensalmente que não fazem mais sentido para você, mas você esqueceu dela porque você não faz o acompanhamento e você está lá pagando todo mês uma assinatura que você nem usa. Então você vai cancelar assinaturas que não fazem sentido para a fase que você está agora. Você vai fazer esse acompanhamento todos os meses. Então você vai separar um dia no mês para fazer esse acompanhamento. E conforme isso for virando um hábito, uma rotina para você, você vai fazendo isso semanalmente, aliás. Então, semanalmente eu dou uma olhada nas minhas finanças, eu faço esse acompanhamento, porque aquilo que você não acompanha não cresce. Terceiro princípio. Aprendi isso com o meu professor de economia da faculdade, que é: projete o mês seguinte. Você vai projetar o teu mês seguinte em vez de analisar o mês que passou. Esse é um erro crasso que eu cometia e me fazia gastar muito mais e fazer muito menos dinheiro do que hoje. Que é o seguinte: você espera o mês acabar para olhar o que você gastou e o que você fez de dinheiro. Errado, porque você não coloca o teu cérebro para trabalhar e você não usa o planejamento a seu favor. Quando você projeta o mês seguinte, o que você vai fazer? Você já vai projetar ali, ok, quanto que eu vou fazer de dinheiro esse mês? Por onde que vai entrar? Você já vai saber as suas caixas de entrada, né? As suas formas de entrada de dinheiro. E você vai colocar intencionalmente o teu cérebro para pensar, para usar a criatividade que Deus te deu para fazer mais dinheiro. Por quê? Vamos supor que você vai fechar ali em R$2.000, ok? A sua caixa de entrada ali, entrada R$2.000. Você vai começar a pensar em formas de multiplicar essa entrada. Você vai literalmente fazer perguntas para o teu cérebro: como eu multiplico esse dinheiro? Como eu começo a fazer R$500 a mais no mês? O que eu posso fazer com as habilidades que eu tenho, com aquilo que eu tenho hoje, com aquilo que eu tenho em mãos para fazer mais dinheiro? Quando você faz perguntas para o teu cérebro, ele responde. Ele acha maneiras, ele busca maneiras para responder essas perguntas. Isso é um conceito muito interessante da neurociência. Então, quando você se faz essas perguntas, você literalmente abre uma caixa no teu cérebro que vai te permitir agora ter espaço para pensar em como multiplicar a sua fonte de renda, aquilo que já está entrando, como você vai fazer mais dinheiro com aquilo que você já tem, com as habilidades que você já tem, com aquilo que você já tem em mãos. Isso é incrível como realmente funciona. E às vezes, Deus vai te levar a trabalhar, a fazer coisas que você nunca imaginou, a trabalhar com coisas que você nunca imaginou na sua vida. É o que aconteceu comigo esse ano. Eu comecei a trabalhar com Airbnb, para você ter noção. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar com Airbnb. Mas isso é porque eu abri essa caixinha no meu cérebro. Eu comecei a fazer as perguntas certas, que fez ele pensar, usar a criatividade que Deus me deu para poder executar algo que eu nunca mesmo imaginei. Baseado no quanto você já sabe mais ou menos que vai entrar, você vai projetar o quanto você pode gastar. O quanto você pode gastar com os gastos que são fixos, o quanto você pode gastar com os gastos que são variáveis. No começo, quando eu estava ali basicamente endividada, né, fazendo os recursos dos senhores correrem pelas minhas mãos, nossa, eu vivia em cafés, eu vivia saindo, sem precedentes. Não, vamos, eu topava todos os rolês, eu topava sair com as minhas amigas sempre, eu topava fazer tudo, porque eu não estava nem aí para as minhas finanças. Quando você começa a acompanhar, você tem ali uma projeção do quanto você pode gastar no mês com isso. Então, você vai selecionar as vezes que você vai sair, você vai selecionar os lugares que você vai de acordo com aquilo que você pode na sua realidade hoje, tá? Entenda que a sua realidade hoje não vai ser a mesma daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se você aplicar esses princípios. Projete o seu mês seguinte. Projete o quanto você vai poder gastar, o quanto que você vai fazer, abra esse espaço no teu cérebro para criatividade de como fazer mais. Outro princípio que eu tenho certeza que fez muita diferença foi ser fiel nos meus dízimos. Eu não era fiel com os meus dízimos, e eu tô expondo aqui isso porque isso é uma batalha vencida na minha vida, então eu tô compartilhando para que você seja edificada. Talvez essa seja uma batalha que você enfrenta hoje. Se você também tem dificuldade de entender o porquê do dízimo, enfim, peça para o Espírito Santo te ensinar. E, inclusive, enquanto eu lia O Pai Rico, Pai Pobre, teve uma hora que o Robert Kiyosaki, ele falava sobre você ser generoso, o princípio da generosidade. Quando ele começou a dar dinheiro, quando ele começou a ser generoso, ele começou a receber, os negócios dele começaram a prosperar. E lendo aquilo, eu fui muito encorajada, né? Porque ele é um homem de sucesso, é
uma riqueza que eu posso ver com os meus olhos. E ali o Espírito Santo me confrontou tanto, porque ele como que é a palavra? Ele me deixou constrangida, na verdade, porque ele falou assim: eu tenho te pedido o dízimo porque eu tenho forjado a generosidade do seu coração. Eu sou o dono do ouro e da prata. Se você tem essa resistência com o dízimo, peça para o Espírito Santo convencer o seu coração, porque foi isso que eu fiz e ele é o único que pode convencer o seu coração disso, sabe? Não dê dízimo porque homens estão pedindo dízimo. Só dê o dízimo quando o Espírito Santo convencer o seu coração de que isso é para ele, de que o dinheiro, na verdade, não é nosso. O meu dinheiro não é meu, é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. E ele que confia os tesouros dele a mim. Então, eu preciso ser uma boa administradora do que ele coloca nas minhas mãos por isso. Mas é entendendo que o dono do ouro e da prata é quem cuida de mim, é quem me abençoa, é de quem eu dependo. E para finalizar esse vídeo, o conceito mais importante que você vai aplicar todos os meses é: pague a si mesma primeiro. De tudo aquilo que entrar, de tudo aquilo que você fizer de dinheiro, de tudo aquilo que você receber, você vai se pagar primeiro. Isso é um princípio que os 2 livros que eu te indiquei vão ensinar, que o meu pai me ensinou desde pequena, mas desde quando eu comecei a aplicar fielmente, com consistência, com constância, é algo que você vai realmente ver a multiplicação que Deus nos pede, a multiplicação que Deus espera de nós como filhas do rei. De tudo que você fizer, no mínimo 10% você vai se pagar primeiro. Você adapta para sua realidade. Você pode, eu posso 15%, eu posso 20%, eu posso 30%. Com esse dinheiro você vai começar a estudar o que você vai fazer, onde você vai investir, como que você pode multiplicar esse dinheiro. E é um dinheiro que você não vai contar com ele, tá? Você não conta com esse dinheiro. Então, eu precisei de dinheiro esse mês. Esquece. Esse dinheiro foi para lá, foi para essa conta, você não conta mais com ele. Eu tenho certeza que depois que você começar a aplicar esses princípios com constância na sua vida, deixar Deus tratar o seu coração, essa área das finanças não vai mais ser um motivo de frustração para você e nem para Deus. Deus vai ficar muito orgulhoso de você sendo uma filha que multiplica muito bem os recursos que Ele confia a você, e quem é fiel no pouco, com certeza sobre o muito Deus te colocará. Espero que esse vídeo tenha te edificado mais uma vez. Fica com Deus. Um beijo.